Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre Os Descendentes, de 2011. O cinema sempre foi um ambiente simpático para o incomum, para o improvável e para o extraordinário. Através dele, qualquer pessoa pode ir do fundo do mar ao espaço, sentir medo, excitação e passear pelas mais fantásticas paisagens já imaginadas pela mente humana. Mas existem também aqueles cineastas que preferem desenvolver projetos baseados no que a gente chama de homem comum. Aquele sujeito que poderia ser você aí que me assiste, poderia ser eu ou algum conhecido próximo do dia a dia. Os Descendentes é um filme exatamente com esse perfil e fez um imenso sucesso na época de lançamento. My friends on the mainland think just because I live in Hawaii, I live in paradise. Like a permanent vacation. We're all just out here sipping Mai Tais, shaking our hips and catching waves. Are they insane? Do they think we're immune to life? Matt King é um advogado que mora no estado norte-americano do Havaí e vê a sua vida virar de cabeça para baixo da noite para o dia. A sua esposa, Elizabeth, sofre um grave acidente de barco que a deixa em estado de coma, vegetando no leito de um hospital. Tendo que lidar com a situação e cuidar da filha mais nova, a Scotty, ele recorre à primogênita Alex, que mora e estuda fora de casa. A relação entre os dois não é das melhores, e além de rebelde, a adolescente vem passando por um momento mais introspectivo. Paralelo a tudo isso, ele precisa lidar com os irmãos e parentes mais próximos em relação a um enorme terreno de 100 km² que está recebendo propostas de compra por incorporadoras. Ele é o administrador desse terreno. Essa área fica em um dos poucos locais da ilha cujos recursos naturais ainda estão intactos, e existe um sentimento de pertencimento da região. São, portanto, três grandes temáticas abordadas pela história. A primeira delas, mais evidente para o espectador, é o relacionamento entre marido e mulher. Não havia mais companheirismo, cuidado ou compartilhamento da rotina. No caso aqui do filme, a relação já tinha se tornado distante há tempos. Por comodismo ou conveniência, eles tinham entrado no modo automático e uma das graves consequências disso é a traição da Elizabeth com um corretor de imóveis da região. E quem revela isso é a filha Alex, que assim que soube do acontecido, se afastou da mãe. You didn't even suspect, right? Right? It disgusted me too. You're always so busy. A segunda temática do filme, que perpassa toda a linha narrativa por sinal, é o relacionamento do pai com as filhas. Ele claramente não tem habilidade para criar as duas, ele sempre terceirizou essa responsabilidade. Ele não conhece os gostos, as manias e os comportamentos delas como todo pai deveria. Em contrapartida, as meninas também não enxergam no Matt essa figura de segurança, de autoridade e de moral. O relacionamento entre eles é cheio de atritos, mal entendidos e falta de cuidado. Aquela família, enfim, não tem uma unidade de fato. O marido vive sempre ocupado e distante. A esposa não conversa sobre isso e comete uma traição. E as duas filhas crescem com sérios problemas. A mais nova, a Scotty, fica provocando os seus coleguinhas de colégio. A mais velha começou a se envolver com as drogas ainda muito cedo. E o que deveria ser um núcleo harmônico, baseado em um ambiente fraterno, simplesmente não existe. Todos ali estão perdidos de alguma forma. Esse é um dos motivos que me fazem gostar tanto do cenário escolhido pelo diretor e roteirista Alexander Payne. O Havaí é visto pelo mundo inteiro como um local paradisíaco, idílico, onde tudo parece perfeito e as pessoas não enfrentam as suas batalhas diárias. Nada mais equivocado do que esse pensamento. Como o próprio filme explicita logo na abertura, esse paraíso não existe e os problemas são uma realidade cotidiana também por lá. Julgar algo pelas aparências é um erro primário, ainda que muito recorrente. E a mesma lógica vale também para os nossos personagens. Quem vê a família do Matt de fora pode deduzir que tudo era perfeito,
que eles eram bem-sucedidos e tinham uma vida confortável. Um retrato enganoso que leva a uma falsa percepção. Então, como conciliar aquela nova realidade de uma família disfuncional com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo? É aí que o roteiro começa a brilhar. Any luck? Well, the hotels are a dead end, but I took another shot with his office. He's definitely renting a house in Honolulu. Probably one of the cottages around the bay. I think we should go for a walk. Yeah, let's go. Para poder dar conta de tudo, o nosso protagonista precisa se aproximar das filhas, coisa que ele só consegue ouvindo, entendendo e conversando com elas. Claro que nem sempre essas etapas são tranquilas, mas aos poucos a Alex vira a sua confidente. Em um primeiro momento, isso acontece por raiva da mãe, isso é verdade, mas depois existe o legítimo desenvolvimento de uma relação. Pela primeira vez em muito tempo, talvez da vida, pai e filha estavam se comportando como tal. Foi a partir de um trauma que aquela família se enxergou, se ajustou e evoluiu. A Alex ajuda a descobrir quem era o amante da mãe, dá suporte à irmã, entende melhor as dificuldades e frustrações do pai. A relação melhora e, mesmo que imperfeita, torna-se mais saudável. Ou seja, o roteiro pavimenta a via para a evolução dos nossos personagens a partir das adversidades. Um pouco na lógica do se não te mata, te deixa mais forte, o texto progride a partir dos percalços. E um outro elemento interessante do roteiro é a presença do personagem Sid, um amigo da Alex que acompanha ao longo da história a garota. Eu gosto dele pelo óbvio conflito de gerações que contrasta com o Matt e gera algumas situações engraçadas, pelo ciúme que é natural de um pai com a filha adolescente e principalmente por ele forçar a evolução mental do protagonista. Para evoluir, ele precisa sair da zona de conforto, enxergar ao seu redor e aceitar que a realidade exige concessões e entendimentos. Você evolui não apenas pela adversidade, mas também pelo contraste. A cena em que eles conversam a sós no quarto é muito simbólica disso. What's Alex think about all the stuff that's going on? What'd she say? She doesn't. What do you mean? I thought she talks to you all the time. We don't really talk about our issues. We deal with our shit by talking about other stuff and having a good time. A terceira temática do filme tem a ver com pertencimento. Aquele imenso terreno da família do Matt é uma analogia às raízes dele. A sua família é do Havaí, ele está ligado àquela terra. A lição, as suas origens. E conforme o personagem evolui na linha narrativa, fica mais claro para ele mesmo que a busca pelo sentido das coisas está intimamente ligada às raízes. Por mais que pareça estranho afirmar isso, o acidente da esposa forçou ele a se reconectar com os seus verdadeiros laços emocionais. Pela primeira vez em muitos anos, ele teve presente de verdade com as filhas. Ele conseguiu enxergar os seus parentes e os parentes da esposa de uma forma muito mais autêntica. O trauma forçou ele a evoluir e entender que o equilíbrio estava sempre ligado ao bom convívio com tudo aquilo que fazia dele um indivíduo único. E além da família, um desses elementos importantes era o Havaí. Ele não queria que aquelas terras virassem mais um resort pasteurizado de pessoas que, como ele lá no início da história, estavam vivendo no automático. Por tudo isso, eu gosto de dizer que esse filme é um drama de cotidiano. Quantas vezes você já não se viu tão acelerado pelas questões do dia a dia que acabou deixando passar coisas aparentemente simples, mas que moldam a sua própria existência, hein? Quantas vezes você esteve tão abarrotado de trabalho que não conseguiu prestar atenção nas pessoas mais importantes da sua vida? E quantas vezes você esteve mais preocupado em postar uma foto bonita no Instagram do que trazer beleza de verdade para o seu dia a dia? Pense com carinho. Alexander Payne made me decide to take that film because he is a director who at that point had directed 4 films, Citizen Ruth, Election, About Schmidt, and Sideways, and I thought all 4 films were great. So he hadn't made a bad film, so I wanted to work with him. Eu gosto de todo o elenco e acho que ele se encaixa super bem, mas George Clooney é indiscutivelmente um dos grandes ativos desse filme.
Não só ele é o protagonista e centro das atenções, como a naturalidade com a qual ele interpreta faz o filme ganhar um peso único. Ele age, pensa e se movimenta como um homem comum. Aquele sujeito de meia idade que parece meio perdido, vive no automático, não se encontrou e não sabe lidar adequadamente com o dia a dia. Essa naturalidade encanta o espectador e o aproxima dele. Por isso, a indicação ao Oscar de melhor ator naquele ano foi mais do que merecida. O elenco coadjuvante também é muito bom, em especial a atriz Shailene Woodley, que faz a Alex e que poderia até ser considerada uma protagonista feminina. Já a filha mais nova foi interpretada pela Amara Miller, e o Sid foi vivido por Nick Krause. O grande maestro disso tudo, no entanto, é o cineasta Alexander Payne. Como o George Clooney lembrou no trechinho da entrevista que vocês assistiram há pouco, ele vinha de vários projetos bem-sucedidos do ponto de vista da crítica e já em 1999 foi indicado pela primeira vez ao Oscar pelo roteiro de Eleição. Em 2004, Sideways, entre umas e outras, deu a ele a primeira estatueta de melhor roteiro adaptado, conquista que ele repetiu justamente por Os Descendentes. Do ponto de vista temático, ele costuma abordar a sociedade norte-americana contemporânea, gosta dos dramas do dia a dia, é satírico e algumas vezes até ácido, como foi o caso de Nebraska, de 2013. No caso de Os Descendentes, além do prêmio pelo roteiro, ele foi indicado também como diretor e produtor do filme. A quinta e última indicação da Academia veio pela montagem. So he's married? Why didn't you say anything? It's him I want to talk to, not her. But I know where their cottage is. You do? Let's go do it right now. Let's go knock on his door. That's what I'm saying. O filme teve um orçamento bem modesto de apenas 20 milhões de dólares e foi exibido publicamente pela primeira vez dentro do Festival de Toronto lá em 2011. Em novembro do mesmo ano, ele estreou no circuito e acumulou quase 180 milhões de dólares em bilheteria. Um resultado muito parecido com Cavalo de Guerra, filme que também estava indicado ao Oscar no mesmo ano, mas teve um investimento de produção bem mais alto. A aclamação da crítica foi quase unânime, com o título sendo incluído na lista dos 10 melhores do ano pela maioria dos profissionais da área lá nos Estados Unidos. No Globo de Ouro, ele venceu como o melhor filme de drama, além de ter recebido dezenas de indicações nos mais diversos eventos da temporada. Em suma, foi um filme muito bem recebido na época do seu lançamento. Let's watch one of these. No, we are not watching porn. Give me... No. Raina's dad watches porn. Raina calls them masturbation movies. Os Descendentes é um excelente filme, com o qual boa parte do público pode inclusive se identificar. Com atuações seguras e bem calibradas, direção precisa e roteiro acima da média, a obra lança luz sobre a fragilidade das relações interpessoais, especialmente familiares. Uma narrativa cada vez mais pertinente de um mundo ocidental, cujas relações parecem quase efêmeras. Pode assistir sem medo, que você não vai se decepcionar. Hi, Mr. King. Oh, Buzz. Sorry about Mrs. King. Hope she gets better real soon. Thanks. It really blows. I know. E agora eu queria saber qual foi o impacto de Os Descendentes para você aí que está me assistindo. Qual é o aspecto dele que você mais gosta, hein? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, também dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e confira o nosso programa exclusivo de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal do Oscar em 2011, sendo que a próxima sessão vai ser do vencedor da Palma de Ouro em Cannes daquele ano, de Terrence Malick, A Árvore da Vida. Tá imperdível e eu te espero aqui.